Depois de ser supostamente morta em um desastre de avião, descobrimos que Mary Jane continua viva e que está sendo mantida em cativeiro. Alguns meses se passaram desde o dia em que a conhecida top model Mary Jane foi dada como morta em um acidente aéreo. Contudo, seu marido Peter Parker, também conhecido como Homem-Aranha, ainda não conseguiu aceitar a sua perda, pois de alguma forma ele sente a presença dela e não pretende ignorar aquela sensação. Enquanto isso, no outro lado da cidade, um homem desconhecido estranhamente sente que Peter Parker está pronto, mas pretende impedir que ele finalmente consiga recuperar a sua perda. Com isso, voltamos para o suposto viúvo que está se preparando para mais uma noite como Homem-Aranha. E quando ele parte para rondar a cidade de Nova York balançando suas teias, percebemos que o outro sujeito está sofrendo com alguma coisa. Naquele momento, ele ouve uma voz em seu rádio e volta para o seu apartamento. Em seguida, vemos que a voz que o indivíduo ouviu em seu comunicador era da Mary Jane dizendo que está com fome. E quando o homem coloca a comida em uma abertura da porta, Mary Jane pede para ele ficar um pouco mais, pois está presa naquele lugar por muito tempo e precisa falar com alguém. Desse modo, o sujeito diz que está ali e ela agradece pela atenção. E quando ela pede para ele abrir a porta para poder vê-lo, ele diz que não pode fazer isso, pois com certeza ela tentará fugir e ele não quer machucá-la. Com isso, a ruiva pergunta por que ele está fazendo isso e ele apenas responde que ela em breve irá saber. Enquanto isso, vemos Peter em seu quarto se vestindo e uma pessoa bate na porta. Dessa forma, vemos que a pessoa é Jill Stacy. E quando ela vê um monte de fotos da Mary Jane na cama dele, ela o abraça dizendo que ele não pode continuar assim, pois Mary Jane morreu e ele precisa seguir com a vida. Ao ouvir aquilo, ele diz que ainda não acredita que ela esteja morta e que sente a presença dela de alguma forma. Nesse interim, Mary Jane, que ainda conversava com o homem que a sequestrou, pede para ele a soltar. E no instante em que ele informa que todos pensam que ela está morta, ela pergunta por que eles acham isso e ele apenas responde que é melhor ela não saber. Em seguida, ele diz que não teve escolha e que precisava de uma conexão. Dessa forma, ela fica ainda mais confusa e pede para ele parar com as charadas e ser mais claro. Depois voltamos para Peter e Jill e ela informa que irá preparar alguma coisa para ele comer. E no momento em que ela retorna, Peter já havia saído sem ela perceber. Desse modo, voltamos para Mary Jane e ficamos sabendo que o sujeito sabe que o marido dela é um super-herói. E quando a ruiva pergunta como ele soube disso, ele responde que o Homem-Aranha logo irá chegar e tudo será respondido. E enquanto o Homem-Aranha é guiado de alguma forma para aquele local, vemos um flashback de quando tudo começou. Dessa forma, percebemos que ele possui um estranho poder de descobrir os pensamentos, emoções e segredos das pessoas, e que esse martírio começou na puberdade. E quando ele procurou os médicos, eles disseram que ele era esquizofrênico. Todavia, nem os doutores e nem os remédios conseguiram tirar as vozes de sua mente que não paravam de gritar o levando à loucura. Entretanto, um belo dia tudo aquilo parou, dando lugar a apenas um único pensamento que todos à sua volta estavam compartilhando. E no momento em que ele olhou para cima como todos os presentes, uma explosão no alto de um prédio aconteceu. Naquele momento, todas as pessoas entraram em pânico e ele percebeu que estava em perigo. E quando os escombros caíram em sua direção, ele começou a ficar feliz, pois a morte seria uma bênção. Entretanto, Homem-Aranha, que estava por ali, rapidamente o salvou. E depois do herói ir embora, ele ficou ali parado sentindo algo totalmente novo, pois a natureza única da bioquímica de Peter Parker interagiu com os poderes dele, o permitindo ter acesso a todas as suas memórias. Desse modo, vemos os principais eventos da vida de Peter Parker passando pela mente do atormentado homem. Contudo, sua ligação com Peter foi mais forte do que qualquer outra que ele já teve. Com isso, ele conseguiu enxergar ainda mais o vazio de sua própria vida e no quanto ele precisava tomar tudo que o grande Homem-Aranha tinha. E depois de ouvir aquela história, Mary Jane diz que ele é um doente e que nunca será dele. Porém, ele diz que aquilo não importa, pois percebeu no momento em que tocou no Homem-Aranha do que ele é capaz. Em seguida, ele informa que o senhor que ofereceu o pirulito para ela no avião era ele disfarçado. E depois dela ter desmaiado com o narcótico que tinha no doce, ele atirou do avião dizendo para todos que ela era sua sobrinha e depois explodiu a aeronave para todos pensarem que ela havia morrido. Ao ouvir aquilo, Mary Jane diz que de fato a última coisa que ela lembra antes de ter sido presa foi do avião e fica apavorada por ele ter matado tantas pessoas
pessoas apenas para sequestrá-la. Desse modo, ele diz que só matou aquelas pessoas porque precisava enganar o Homem-Aranha sobre a morte de sua esposa e que ela não precisa ficar com remorso. Em seguida, vemos que o Aracnídeo está mais próximo do local. E quando o louco informa para a Ruiva que ele está muito perto, Mary Jane começa a socar a porta pedindo para ele soltá-la. E quando a porta abre, vemos o Homem-Aranha derrubando a porta da frente. E no momento em que ele começa a explorar o local, Mary Jane sai do seu cativeiro e Peter derruba mais uma porta. Dessa forma, eles ficam frente a frente e Peter diz que sabia que ela estava viva. E quando ele tira a máscara muito feliz por ver a sua esposa, eles se abraçam muito emocionados por finalmente conseguirem tocar um ao outro depois de tanto tempo. Em seguida, ele pergunta quem fez aquilo com ela e a Ruiva responde que não sabe. Naquele momento, o sequestrador aparece com os olhos brilhando e dá uma cabeçada em Peter. E no instante em que o herói desmaia, o doido muito alucinado começa a dizer que quer a vida de Peter Parker. Bom, meus amigos, esse foi mais um vídeo de história completa para vocês. A narrativa que vocês acabaram de assistir possui o roteiro de Howard Mack, desenhos de Lee Wicks e editor-chefe Joe Quesada. Foi publicada em 2001 e corresponde à revista Espantoso Homem-Aranha Volume 2, número 29, pela editora Marvel Comics. Tá gostando? Então se inscreva no canal para se tornar um habitante do planeta Vital e não se esqueça do like. Eu sou o Marcelo Vital e agradeço por todo o seu apoio.